Eu quero falar o que está escrito no 2 Reis, capítulo 6. Abra no livro de 2 Reis, lá no Velho Testamento. Depois de Samuel ali, depois de Juízes, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Aí nós vamos encontrar o capítulo 6. Meu irmão, essa passagem, ela aconteceu em uma época que o povo da Síria estava em guerra com o povo de Israel, com o rei de Israel. E é muito parecido com as guerras que nós temos no dia a dia. Nós guerreamos, nós batalhamos o dia a dia, tentando resistir àquilo que tenta nos derrotar. Nós lutamos para isso. E o que é que tenta nos derrotar? Várias coisas. Quem é casado é tentado pelo adultério. É uma batalha dia a dia. Mata um leão por dia para viver na presença de Deus. E é uma batalha. E aqui nós encontramos o povo, o rei da Síria, em guerra com o rei de Israel. E este povo, ele sempre armava uma cilada para encontrar um ponto onde o exército de Israel ia passar. Eles procuravam se acampar ali para tentar pegar o exército de Israel de surpresa. E eles armavam isso, mas o que eles não sabiam é que tinha no meio do exército, no meio do povo de Israel, tinha um homem chamado Eliseu. E Eliseu, todas as vezes que o rei da Síria armava uma cilada para tentar pegar o exército de surpresa, Deus revelava a Eliseu, e Eliseu transmitia essa informação ao rei de Israel. E aí o rei da Síria, ele falou assim: não é possível, todas as vezes que nós armamos uma cilada, que nós armamos uma emboscada, o povo não passa por ali, deve ter alguém no nosso meio passando informação para eles. Israel tem aqui alguém que está informando, ou o nosso que está ajudando eles. Aí alguém levantou e falou assim: não é isso, rei da Síria, é que lá no meio deles tem um homem chamado Eliseu. E este homem, todas as vezes que você planeja alguma coisa, Deus avisa ele e ele avisa o povo de Israel. Aí ele falou: então eu vou capturar esse cara. Onde ele está? Esse rapaz, Eliseu, junto com o povo dele, eles estão ali em Dotã, eles estão acampados. Aí vem o versículo 8, 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Perdão, 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Ordenou o rei, dizendo: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerras. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, gritou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu irmão, todas as vezes que nós pedimos a Deus, ou todas as vezes que nós chegamos em uma situação, nós gostaríamos de ver o invisível, o que está por trás disso. E o tema da mensagem é enxergando o invisível. Muitas pessoas, meu irmão, eu já me deparei com situações que ela falou assim: eu orei a Deus para que Deus mostrasse o mundo espiritual, mostrasse aquilo que os olhos não conseguem ver, mas aí abre os olhos, como abriu aqui do servo de Eliseu, e começou a ver o mundo espiritual. Então, aqui na igreja, por exemplo, se nós tivéssemos
essa visão espiritual, se Deus permitisse agora, a gente ia ver que perto de nós, ao derredor, iria estar demônios nos cercando. Pastor, mas demônios entram na igreja? Meu irmão, o próprio diabo, Satanás, foi na presença de Deus em Jó. O próprio diabo foi na presença de Jesus no deserto, quando o próprio Deus em Jesus, sendo Jesus, estava de jejum e orando. Quem somos nós? Pessoas que têm que sim confiar em Deus para que a proteção de Deus esteja nos guardando. E o inimigo pode estar aqui em qualquer lugar, sabe, procurando uma porta aberta, procurando alguém que dê brecha para ele. E a brecha, meu irmão, é um buraquinho na parede, é algo pequenininho que ele põe ali e enfia a mão, e dali ele consegue, vai abrindo esse buraco, vai abrindo, até que toma a vida toda da pessoa. Ele procura por brechas. E nós gostaríamos de ver esse mundo espiritual, mas o que eu gostaria de ver não eram os malignos, os anjos do mal, ali demônios tentando, guerreando, né? Porque se tem um anjo ao meu redor, aqui pertinho de mim, os anjos malignos estão ao derredor, ele está do lado de fora, e há sempre uma batalha ali, o anjo de Deus protegendo a minha vida, e o anjo do mal querendo tocar a minha vida, e é uma guerra. Mas quando eu faço qualquer coisa errada, cometo um pecado, o que acontece? O inimigo encontra uma brecha e toca. É por isso que todas as vezes que eu cometer algum erro, a Bíblia nos ensina que Jesus é advogado. Eu tenho que procurar logo um advogado, para quê? Para que esse advogado me defenda diante do juiz, diante de Deus. E o interessante, meu irmão, que Jesus hoje é um advogado. Só que vai chegar um dia que esse advogado vai se tornar o juiz. É ele que vai abrir o livro, é ele que vai falar: venha, benditos de meu Pai. Então nós temos que ter um relacionamento com Jesus, para que no momento que nós precisarmos, Ele possa ministrar aos nossos corações. A primeira coisa que aconteceu nessa passagem que nós acabamos de ler, que havia ali uma crise, havia um momento de problema. E ele disse assim: e ele enviou para lá grande tropa, com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram. Quando fala que veio de noite e cercaram, a gente percebe que o exército inimigo veio de surpresa. O inimigo não avisa quando vai chegar, ele sabe, vem de sopetão, e aí pega a gente desguarnecido, pega a gente de guarda baixa, desprotegido. É por isso que a palavra de Deus diz assim: aqueles que estão em pé tem que vigiar para que não caia. Aquele que está em pé, nós entendemos que é uma pessoa que está bem, que ela tem um bom relacionamento com Deus, mas ela não pode vacilar, ela não pode ali, sabe, relaxar, porque vai ter problema. E eles tinham esse problema. Uma coisa que nos cerca todos os dias é o pecado, porque o inimigo, ele se alimenta do nosso pecado. E eu aprendi esses dias, eu estava acompanhando o pastor Monteiro em Jaú, quando a cobra, né, fez com que Eva pecasse, convenceu Eva a morder a fruta, desobedecendo uma ordem de Deus, que Deus falou que não era para morder, não era para comer, e ela foi lá e fez isso. A serpente ali, o castigo dela foi o que? Rastejar e comer o pó da terra, não foi isso? Não é isso que está lá na palavra? Só que nós esquecemos que às vezes nós fomos feitos do quê? Do pó da terra. Então a serpente alimenta de mim e de você, alimenta do meu e do seu pecado. É isso que alimenta a serpente. O diabo, ele está sempre ao meu redor, porque ele está procurando alimento. E eu quero falar um negócio para você: quando você tromba em alguma coisa, com o dedinho, por exemplo, a primeira coisa que você tem vontade de fazer é cantar um hino. É isso? Aleluia, Jesus. Não, a vontade que vem é de soltar um palavrão. Por quê? Porque o diabo está querendo ser alimentado. E se você soltar um palavrão, ele vai: ah, delícia. Aí ele vai proclamar outra coisa para que você venha alimentar ele, alimentar ele, alimentar ele. E aí ele se torna forte, poderoso sobre a vida daquele que vem alimentando mais ele. Irmão, experimente jogar milho em cima da sua casa. Você vai ver, vai juntar pomba para tudo quanto é lado da sua casa.
É ou não é? Por que ela se junta lá? Porque você está alimentando. O inimigo, quando encontra em nós o alimento, ele vai ficar sempre pertinho, sempre fazendo um problema acontecer para que você solte um palavrão, para que ele venha se alimentado. Isso é pecado. E isso está rodeando a gente. Outra coisa que acontece, junto com o pecado, vem sempre os problemas. E um dos problemas que tem acontecido muito são os problemas familiares. Sabe, o inimigo tem colocado nos casais de 50 anos de idade, 50 anos de casado. Eu vi esses dias lá no meu condomínio, no Parque Residencial, condomínio fechado, Jardim Vila São Paulo. 50 anos de casado, o casal se separou, incompatibilidade de gênio, eles não estavam se dando mais. Comeu a carne, gente, rói o ossinho. Ué, pode um negócio desse? Aconteceu isso. O inimigo quer destruir as famílias, de alguma maneira, de algum modo, ele quer destruir as famílias. E ele está à procura de família que dê oportunidade de ele entrar para destruir. Aí depois vem os problemas emocionais. Meu irmão, quantas pessoas emocionalmente não se abalam fácil? Qualquer coisinha entristece. Se o pastor não cumprimentou na entrada, eu não vou mais nessa igreja. Você não vai na igreja por causa do pastor. Se você está vindo em primeiro lugar por causa do pastor, você já está errado. Você tem que vir por causa de Jesus. Você vai prestar um culto de adoração ao Senhor. O relacionamento, a amizade é muito bom, complementa, é essencial, mas a prioridade é o Senhor. Eu sou um homem falho, como você também tem as suas falhas. Então tenho problemas emocionais, e o inimigo trabalha nesse problema emocional. Tem música, meu irmão, outro dia eu estava vendo um vídeo, um caminhoneiro ouvindo uma música no caminhão, filmaram ele ouvindo a música, mas estava chorando largado. Ouvindo uma música, gente. A música, dependendo da música, ela deprime a pessoa, ela coloca para baixo. Ela foi embora com o outro. Meu irmão, para com isso, não foi embora com ninguém. Está aí do seu lado, e o cara está do lado da mulher cantando essa música. Não foi embora, está aí com você. Se você não queria, fica com ela, você merece. É ela que é sua, é ele que é seu. Não adianta chorar mais. Procura um meio de fazer uma limonada com esse limão. Põe aí umas pitadinhas de açúcar, de adoçante, faça uma limonada. Mas a vida que você está aí com ela é o que Deus quer que você viva. Outra coisa, meu irmão, coisas econômicas, dinheiro. Sabe, o inimigo toca porque ele ofereceu riquezas para Jesus. Se prostrado me adorar, eu te darei todas essas riquezas. Não é isso? Então o inimigo, ele vai sempre oferecer riqueza, vai oferecer coisas que vai fazer com que a pessoa se desvie do caminho de Deus. Era justamente isso que o diabo queria fazer com Jesus. Queria que Jesus obedecesse a ele e não a Deus. Não é isso as propostas? Olha aqui, eu te darei tudo isso, transforma. Foi sempre ordem, foi sempre. E o inimigo faz isso comigo e com você. Ele quer que nós obedeçamos ele. E aí ele mexe na questão econômica. Irmão, o casal às vezes vai muito bem, lindinho, quanto o cartão tem crédito. Mas depois que chega a fatura e o marido vê, ou a esposa vê, porque tem marido, meu irmão, que gasta no cartão mais que a mulher. Eu sou a minha mulher que é o freio de mão. As finanças de casa, chegamos a um acordo isso. É ela que administra casa, porque ela sabe da necessidade da casa. Você entendeu? Então é um acordo. Mas o cabeça da casa sou eu. Ela é o pescoço, só vira para lá e para cá. Sou o cabeça lá de casa. Eu deleguei isso para ela. Nós chegamos num acordo. Não vai chegar você, mulher, em casa, dar um chute na pataca do homem lá e falar assim, o cartão para cá, as contas para cá. Não é assim que funciona. Tudo é conversado, é acordo. O cabeça da mulher é o homem. Espero que não seja um cabeça de bagre, né? Mas é o homem. Problemas econômicos. O casal vai muito bem, mas quando tem um problema financeiro, tudo fica ruim. O homem fica feio, a mulher fica feia, a comida jamais não está boa, nada dá mais certo por causa de um probleminha, porque o inimigo conseguiu encontrar uma brecha. Saúde, meu irmão. Sabe, você está ali com o namorado, com o marido, com a esposa, fica doente para ver que tem que dar remedinho na boca. Que atrapalho, que pedra de tropeço essa mulher.
que pedra de tropeço. Problema de saúde, meu irmão. O inimigo trata nisso, ele busca de uma forma, ele vai agir para tentar encontrar uma brecha, mas quando ele não encontra brecha nenhuma, ele vai falar assim: eu desisto desta família, essa família é de Cristo mesmo, pode ter o problema que tiver, ela continua glorificando a Deus. É isso que o inimigo quer, encontrar alguém, parece um marimbondo. Não seja um marimbondo, você é uma abelhinha de Jesus. Amém, glória a Deus. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, o nosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Primeira coisa é encontrar uma dificuldade, um problema. Houve outra situação ali, houve um momento de desespero. Você já ficou desesperado por alguma coisa? Ai meu Deus, o que eu faço agora? Acontece isso. O versículo 15 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, quer dizer, ele gritou: ah meu Deus, o que vamos fazer? E quantas vezes você não chega em casa, meu irmão, não sei se já aconteceu na sua, quebrou o cano de água logo depois do hidrômetro, aí chega a conta, tem zero que não acaba mais. Você fala: meu Deus, como que nós vamos pagar isso? Jesus, tem um... é o chuveiro, é você, Mariazinha, não, é você. Aí começa, aí vai ver o cano estourado, chama o DAI, faz lá todo o processo, entra num acordo, tudo se resolve. Mas tem um momento de desespero. E um dos momentos mais de desespero foi na minha vida, foi quando a minha filha, que teve neném agora, era pequenininha, ela tinha cólica. E a minha esposa falou assim: tem aqueles vidrinhos que se aperta a tampinha assim, que antigamente não era aquele que se aperta o meio, se apertava a tampinha assim, e eu estava meio desesperado. Ela apertou a boca da Thaís, eu apertei a tampinha saiu. Imagina um pai desesperado: ai meu Deus, corre daqui, corre. Eu desespero, bateu o desespero, gente. Aí fui no médico, eu desesperado, o médico: que foi, pai? O que foi? Com essa calma, senhor? Ele falou: sim, pode falar. Não, fique tranquilo, ela só vai dormir. E eu desesperado. Existe momento, meu irmão, que veio o desespero, e esse homem estava desesperado, e muitas horas de desespero, meu irmão. O desespero é tão grande que pessoas pensam em tirar a sua própria vida. Chega no momento que a pessoa quer se matar, não vale mais a pena viver, não tem mais jeito. O desespero é tão grande que a pessoa quer tirar a sua própria vida. Tenta se esconder, entra no quarto, fecha a janela, apaga a luz, fecha a porta. Se alguém vai chamar, você já fala assim: não acende a luz e fala do lado de fora que eu não sou surdo. A pessoa quer se esconder, o problema é grande, ela quer fugir do problema. Às vezes o problema chega numa situação que a pessoa quer mudar da cidade. Eu vou mudar dessa casa, essa casa é amaldiçoada. Ora que o demônio vai embora, gente. Vai vender a casa, o troco de banana? Ora lá, manda. Não tem autoridade, você não tem Jesus na tua vida. Você tem autoridade em nome de Jesus. Vai embora o inimigo, vai embora, ele se submete a você. Os próprios apóstolos, os próprios homens de Deus enviados por Jesus, falou assim: nossa Senhor, até os demônios nos submetem. Por quê? Por causa do nome de Jesus, porque este nome tem poder. Poder, nós precisamos usar esse poder a nosso favor. Muitas pessoas também querem mudar de igreja. Quando o problema vem, o pastor ora por ela, mas ela não quer ali se mudar. Ela não quer o desejo de mudar, mas quer que o pastor venha ali como se fosse uma varinha de condão. Sarei. Não, meu irmão, Deus tem um chamado para nós. Você vai para onde Deus te colocar, mas você não pode, tentar num momento de desespero tomar uma decisão que não é de Deus. Se você tomar uma decisão sem Deus, você vai estar sem Ele, você vai estar sem ajuda e sem apoio de Deus. E o que nós precisamos é saber a verdadeira vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Não adianta tentar resolver com as nossas mãos.
Tem coisas que é só Deus que faz. Outra situação, Deus está sempre presente. O versículo 16, e o profeta respondeu, como o médico falou para mim, fala pai, o que aconteceu? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Você pode falar, o que está comigo é maior do que o que está no mundo, porque quem está em você é o Senhor Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Espírito Santo de Deus é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus está na tua vida. E às vezes, meu irmão, o diabo ele ruge como se fosse um leão, e a gente fica com medo, vai ver, é um gatinho banguela. Nós precisamos acreditar naquele que nos serve. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Ah, mas o Senhor não sabe qual é o problema que eu tenho. Meu irmão, lembra de Moisés quando estava libertando o povo do Egito? Que Deus mandou ele lá, vai lá, manda as 10 pragas, se ele não libertar, né, manda 9 pragas, se não libertar eu vou mandar uma que eles vão libertar. Sabe, 10 pragas. Deus não poderia de repente falar para Moisés, Moisés vai lá, se apresenta na frente do rei Herodes e fala para ele, estou levando o meu povo. Levar? Podia, meu irmão. Deus tem poder para isso? Tem. Mas todo problema que acontece na nossa vida faz com que nós nos fortalecemos diante de Jesus, porque nós buscamos nele a ajuda. Nós temos que buscar essa ajuda do Senhor. Moisés estava diante do Mar Vermelho, 20 quilômetros de água. Olhando para um lado estava cheio de montanhas, pedras. Olhava para o outro, era deserto. Olhava para trás, estava vindo o exército de Faraó com seus melhores homens e cavalos e bigas. Para onde vou? Vamos nadar? Pô, meu, tinha lá, devia ter galinha, porco, papagaio, criança. Como que vai atravessar nadando? Moisés falou para ele assim, está vendo esse povo, esses inimigos que está vindo aí? Olhe bem, que vocês jamais vão vê-los de novo. Talvez nessa noite Deus está falando para vocês que tem afligido, se você usar a autoridade que Deus te deu, você jamais vai ver esse problema outra vez. Porque o Deus que operou na vida de Moisés é o mesmo Deus que está aqui, Ele não mudou. Ele não mudou. Nós que precisamos usar mais a palavra de Deus, precisamos usar a autoridade do Senhor. E aí chegou naquele monte, o povo começou assim, ai meu Deus do céu, é para lá pedra, é para cá cavalo, e para lá eu estou sem minha boinha de braço, como que eu vou atravessar nadando? Estou sem colete, não tem barco para todo mundo. Ficou o desespero. Moisés, um homem orientado por Deus, falou para o povo, cala, veja o que Deus vai fazer. E falou para o povo, marcha. Falou para o povo, anda. Sabe, meu irmão, o que acontece comigo e com você é que quando nós encontramos um problema, nós paramos, nós desistimos. E é isso que o inimigo quer, que nós venhamos desistir. Mas ele está dizendo para mim e para você, através de Moisés, marche. Pastor, mas eu sou uma pessoa pequena, eu não tenho capacidade. Aí nós lembramos de Davi diante de Golias. Lembra? Estava diante de Golias, aquele homem que tinha, segundo os estudos, tinha cerca de 3 metros de altura, quase 2 vezes uma altura. Também não precisava muito para ser 2 vezes a altura minha, né? Mas o cara era grande. E nós sabemos que Davi era um homem pequenininho. E de repente ele viu aquele homem falando mal do Deus que ele servia. Ele falou, quem que é esse cara, esse incircunciso? Eu vou mostrar para ele que há Deus em Israel, que há Deus na minha vida. Olhou para o problema que era grande e falou assim, ó, você pode vir com suas armas, mas eu vou sobre a tua vida, eu vou de encontro a você em nome do Senhor dos Exércitos. Às vezes, meu irmão, está precisando eu e você tomar essa atitude. O problema apareceu, fala, problema, você vai falar o nome do problema. Conta da Casa Bahia, primeiro você não devia ter feito essa conta, né? Você ter olho grande, zoião, comprou aquilo que você não podia engolir, né? Mas se você comprou o que podia engolir, aconteceu um problema, você fala em nome de Jesus Cristo, eu vou para cima dessa duplicata agora. Deus vai providenciar, Ele vai fazer com que a sua fé seja honrada. A não ser que você agiu com zoião. Você foi lá, não podia gastar, mas queria um trem daquele em casa. Chegou na frente da casa, Senhor, aquele que o Senhor me mostrar é o que eu vou levar.
Essa pequenininha não, senhor, você está de brincadeira comigo? Essa aqui de 50 polegadas. Agora está centralizando as dívidas, tudo no SPC, Serasa. Tira esse trem de lá. Resolve essa parada. Dê um passo do tamanho da sua perna. É isso que nós precisamos fazer. O problema está grande, o problema é com o marido, o problema é com a esposa, é com o filho. Vai sobre a situação em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós vemos Davi teve ali a vitória. O cara era grande e ele usou um estilingue. Não é para você usar um estilingue também, mas a arma que ele tinha era um estilingue. Qual é a arma que você tem? Talvez a leitura da Bíblia, que às vezes não está sendo feito. Precisa ler mais a Bíblia para te encorajar a lutar contra os adversários da nossa vida, lutar contra o diabo. Às vezes o diabo só bate o pó assim, só tira a água, que nem um cachorro quando você joga água nele, só bate para tirar a água assim, ai meu Deus do céu. Por que acontece isso? Porque falta comunhão com a palavra de Deus. Não lê a palavra de Deus, como que você vai lutar no mundo espiritual? Nós só vamos poder vencer usando a palavra de Deus. Lembra de Jesus? Nem só de pão viverá o homem. Ele foi buscar na palavra. Aí chega um cara oferecendo um pudim de leite no dia que você está de jejum. Pudim de bolacha, aquele caldinho assim. No dia que você está de jejum. Aí ele fala assim, meu irmão, tem 2 pedaços grátis para você aqui. Você fala assim, em nome de Jesus Cristo, não. Hoje eu não quero. Posso vir amanhã? Amanhã eu pego 3, porque hoje era 2. Amanhã eu posso vir, hoje eu não posso. Posso vir amanhã? Aí você vai amanhã e come 3. Mas não quebra o seu propósito com Deus. Maior é o que você está fazendo para o Senhor. Confie no Senhor. Último problema: Deus abre os olhos espirituais e provê o socorro. Versículo 17, Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu irmão, você tem ideia de quanto Deus tem colocado ao teu lado de anjo para te proteger? Quanto que Deus tem feito por mim, para você? Meu irmão, olha só a preciosidade que eu e você nós somos. Fez com que Deus descesse do céu e vivesse como homem aqui, eu e você, para saber como que Ele poderia fazer para nos ajudar. Olha só como que é. Olha o meu valor, olha o seu valor. Olha o que o Senhor está falando, que eu e você, nós somos para Ele. Somos pessoas de valores. Somos pessoas que fez com que um Deus descesse do seu trono e viesse aqui, porque eu tenho valor. Não se desvalorize. Não se venda por qualquer coisa, porque se você foi comprado por Jesus, você não pode se vender por nada, porque eu e você já somos dele. Pense nisso. Pense que Deus tem que abrir os seus olhos espirituais para que você venha ver aquilo que Deus tem feito. É grande e poderoso o que Deus tem feito. Se você olhar para trás e ver onde você partiu, de onde você saiu, você vai ver o tamanho das conquistas que você teve. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Se eu olhar para trás e ver as pessoas que eram do hall de meus amigos, eu devo ter mais ou menos uns 3 somente. E eu tinha um monte. A grande maioria deles, sabe o que aconteceram? Morreram. Outros estão presos. Poucos ainda vivem. Por quê? Porque eu escolhi um caminho. O Senhor me escolheu e eu aceitei o chamado. E eu comecei a andar como Pedro, por cima dos problemas. Porque aquele que tem um chamado de Deus, como Jesus chamou Pedro, vai passar por cima das situações e não vai afundar. Ande, sabe, esses meus amigos, eu fui no velório de muitos deles. O Aleluia, que era da gangue da Função, era meu amigo. Meu primo, Valentim Donizete da Silva, morreu de cirrose. Arquimedes ficou 7 anos preso. Olha os amigos, são pessoas que jogavam bola comigo. Pessoas que, se eu olho para trás, meu irmão, eu vou ver que Deus foi muito bom comigo. Eu tive muitas conquistas. Antes de você reclamar do seu dia de hoje, olha para trás, vê tudo que você conquistou. Eu tenho certeza que você tem muito mais para agradecer do que para pedir. Eu tenho certeza disso. Meu irmão, eu quero perguntar para você, já imaginou se o servo, o moço de Eliseu não tivesse aberto os olhos? Ele ia sair correndo.
ia sair gritando, mas os olhos deles foram abertos, ele pôde ver que ele não estava sozinho. E o que os olhos espirituais meu e seu venham a ser abertos todo dia, para que Deus mostre a companhia que Ele está fazendo para mim e para você. Deus está aqui, onde estiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Ele está aí, Ele está aqui, Ele está conosco. Ele quer estar. Convide Jesus para estar com você todos os dias. Senhor Jesus, vamos. Sabe, quando eu estou falando desses amigos, quando a gente ia usar droga, eu chamava eles. Quando eu ia beber, eu chamava eles. Quando eu ia para a noitada, eu chamava eles. Aí depois eles me chamaram para morrer. Eu falei, não, que não, Jacaré. Eu fiz escolha. A nossa amizade para por aqui. Limita aquilo que você vai querer para a tua vida. Não aceite tudo que te empurram. Limite. Escolha fazer o melhor. Peça para que Deus te acompanhe naquilo que você for fazer. Meu irmão, acompanhado de segurança, os fãs não chegam. E o diabo está procurando tocar em mim e você. Ele não é fã não, gente, mas ele quer destruir eu e você. Nós somos ameaça para ele, porque em nome de Jesus Cristo, ele tem que sair correndo. Em nome de Jesus Cristo, a autoridade. O Senhor quer abrir os nossos olhos. Ele quer operar nas situações que nós estamos vivendo. Talvez nesta noite a sua situação seja na família. O Senhor Jesus quer que você enxergue que Ele está trabalhando na sua família. Talvez seja na área emocional. Talvez você entrou aqui numa situação e Deus está falando contigo: olha, eu estou contigo nessa questão de sofrimento seu. Você não está sofrendo sozinho, porque eu sofri na cruz e estou com você através do Espírito Santo. A parte econômica, financeira, você não está sozinho. Deus vai suprir. Lembra o povo no deserto? Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de escassez. Mas mesmo nesse lugar Deus mandou maná. Nesse lugar Deus mandou água. Não importa o deserto que você está vivendo, com Jesus não vai lhe faltar nada. Nada. Está com problema na saúde? Chama o médico dos médicos. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Lázaro, vem para fora. Saiu o cara lá todo enrolado no pano, mas saiu. Confie que o Senhor vai tirar essa doença, vai tirar esse problema que você está vivendo, porque é tudo momentâneo. O Senhor já levou na cruz. E não fala que é a sua dor nas costas. Ai, minha dor nas costas não é sua não, gente. Não toma posse disso. Ai, não toma posse da Joanete. Ah, eu estou com um bico de papagaio, arara, tucano. Não é seu, Jesus já levou. Fala assim: bico de tucano, vai embora em nome de Jesus Cristo, que eu não te quero mais. O seu tempo já chegou. Vai-te. Usar a fé. Nós temos que usar a nossa fé. Isaías 54:17, que nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. E você refutará, você negará toda língua que acusar você. Você não vai aceitar as línguas que te acusam. Esta é a herança dos servos do Senhor. Você é servo do Senhor, você tem essa herança. E esta é a defesa que faço, Deus fazendo a defesa em nome deles. Quem está declarando? O Senhor. O Senhor está declarando que Ele te protege. Nenhuma arma contra a tua vida vai prevalecer, forjada contra você vai prevalecer, porque a tua vida não é sua, a tua vida é de Cristo. Vai mexer, irmão, eu tenho um rasgo aqui na perna, que um dia eu resolvi, quando eu morava lá no sítio, eu resolvi, uma galinha teve os pintainhos, e eu resolvi, tinha um amarelinho, gente, você precisa ver que coisa linda, um amarelinho, um pintinho, piu, 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 eu falei, eu vou pegar esse bichinho para me ver como que é. A hora que eu botei a mão, que ele fez um piu mais esticadinho, apareceu uma ave de asa aberta, com o bico armado. Eu fui passar por meio de uma cerca de arame novo, abri um rasgo na perna. Olha o meu tamanho perto da galinha. Foi mexer com quem está quieto? É assim que Deus age quando alguém mexe com você. É assim que Deus age. O pintinho não era filho da galinha? Você é filho de quem?
De Deus. Se alguém mexer com você, vai mexer com quem? Com Deus. Confie nisso. Confie nisso. E eu vou falar um negócio para você. Depois disso, franguinho só na panela, só fritinho, assadinho. Não mexi mais com o filho de ninguém, porque até hoje eu olho, não dói, mas eu lembro que tinha um arame novinho lá. Não mexa. E Deus não vai permitir que ninguém mexa com você, porque o Senhor é a sua proteção, o seu escudo, em nome de Jesus Cristo. Amém?